Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas análises. Hoje a gente vai embarcar numa jornada muito, mas muito especial e profundamente emocional. Nós vamos explorar o verdadeiro significado espiritual da família, mergulhando fundo no capítulo 20, aquele famoso capítulo Noções de Lar, do clássico Nosso Lar, que foi ditado pelo espírito André Luiz ao Chico Xavier. O nosso objetivo aqui é desvendar de um jeito bem didático e reflexivo como a espiritualidade enxerga essa instituição que é a base da nossa existência. Bom, logo de cara, eu queria convidar todo mundo a fazer uma pausa e pensar com bastante sinceridade. O que é um lar de verdade? Será que se resume àquele espaço físico, às paredes em volta da gente, aos móveis que a gente comprou? O livro nos puxa para uma visão muito além da matéria, sabe? Ele nos mostra que a verdadeira morada é, na verdade, uma construção sutil, feita de energias, de acordos, de sintonia. É aquele espaço sagrado onde as almas se encontram para evoluir. Mas será que a gente tem construído lares assim aqui na Terra? Então, vamos mergulhar nisso. Parte 1. A ilusão terrestre, falhas e desenganos. Aqui, a gente acompanha um diálogo fascinante do André Luiz, recém-chegado à colônia espiritual, com a senhora Laura. Ela é uma instrutora super sábia, que começa a mostrar as diferenças absurdas entre a nossa casa aqui na Terra e as habitações celestes. E olha que revelador. A senhora Laura explica que, há muito tempo, o lar terrestre tenta copiar a organização do lar espiritual. Só que a gente falha, e falha bastante. Nosso lar terreno costuma ser invadido por coisas como vaidade, ciúme e aquele egoísmo que sufoca as relações, sabe? Já o lar espiritual não. Ele é moldado numa harmonia real, onde os direitos e os deveres são divididos de forma genuína. Aqui no mundo físico, a gente tem a mania de cobrar perfeição de quem convive com a gente e acaba esquecendo que o lar é literalmente uma escola para almas imperfeitas. E a coisa fica ainda mais profunda quando a obra descreve aquela desconexão trágica que assombra tantos relacionamentos. A instrutora espiritual nota que, depois daquela fase mágica e empolgante do noivado, a realidade costuma bater na porta de um jeito duro. A rotina engole o casal. Vemos parceiros passando o dia numa indiferença super fria, as conversas vão se reduzindo a palavras rasas e curtas. O pior é que, mesmo dividindo o mesmo espaço físico, as mentes viajam por rotas completamente diferentes. Um não acompanha o voo de ternura do outro. É uma união física, mas com um desalinhamento mental gigantesco. Bom, mas tem um caminho de cura, e isso nos leva à parte 2, a geometria sagrada, o projeto divino. Para correr essa nossa desconexão terrena, a literatura espiritual traz um conceito lindíssimo que mudou para sempre a visão da senhora Laura, revelando como é o design original de uma família. Gente, o orientador espiritual dela usou uma metáfora de geometria sagrada que é simplesmente brilhante. Ele definiu o lar como um ângulo reto nas linhas do plano da evolução divina. Pensa num ângulo reto, ele é firme, preciso. E ele precisa de duas linhas completamente distintas que se encontram de um jeito perfeito para formar uma base sólida. São duas forças diferentes se complementando para construir uma estrutura capaz de suportar um verdadeiro salto de elevação espiritual. Eu vou até ler exatamente a frase do livro porque é poesia pura. O instrutor afirma: a reta vertical é o sentimento feminino, envolvido nas inspirações criadoras da vida. A reta horizontal é o sentimento masculino, em marcha de realizações no campo do progresso comum. Deixem essa imagem assentar um pouquinho. Uma linha sobe, se conectando com a inspiração e a doçura, a outra avança para frente, lidando com o progresso prático do mundo. Elas não competem de jeito nenhum, elas se apoiam. Então, o ponto crucial de tudo isso é o vértice. O lar é exatamente esse vértice sagrado, o pontinho, onde essas duas linhas, essas duas almas, se encontram para um entendimento que é indispensável. A senhora Laura ressalta que o lar precisa ser um templo, onde as criaturas têm que se unir em espírito muito antes de se unirem fisicamente. Sem essa conexão mental e de almas, sabe o que acontece? A gente tem duas linhas divergentes tentando forçar um encontro. O ângulo reto desaba, e a estrutura familiar perde aquela força divina original. E isso nos traz de forma muito natural para nossa terceira e última parte, missão e harmonia, a verdadeira família. Afinal, como a gente consegue trazer essa geometria sagrada perfeita para o nosso dia a dia imperfeito aqui na Terra?
O livro nos ensina que a harmonia não nasce quando um anula o outro, mas sim quando existe um esforço mútuo e profundo entendimento das missões. A obra mostra que o homem traz para o ambiente doméstico a riqueza das experiências do mundo lá fora, enquanto a mulher conduz a doçura e a inspiração do lar para as batalhas exteriores. E é muito importante lembrar que não se trata de limitar papéis sociais, não é isso. É sobre reconhecer energias polarizadas que se nutrem. Uma força não sobrevive plenamente sem a outra. Ambos sustentam o crescimento espiritual do outro, caminhando de mãos dadas. E isso ilustra brilhantemente a mensagem central do capítulo, com uma metáfora que eu considero uma das mais emocionantes do livro. Prestem atenção nesta frase profunda. Como sustentar-se o rio sem a fonte? E como espalhar-se a água da fonte sem o leito do rio? É de arrepiar, né? O rio forte das nossas realizações precisa daquela fonte silenciosa de inspiração. E a água pura da fonte precisa de um caminho seguro e estruturado para fluir e fertilizar o mundo. Assim, exatamente assim, deve ser a união das almas na nossa casa. Nós chegamos ao fim dessa nossa jornada. E eu quero deixar uma reflexão final, quase uma provocação, para todo mundo que está acompanhando a gente pensar com carinho. Nós estamos, no nosso dia a dia, construindo vértices sagrados nos nossos lares através do diálogo e do respeito? Ou estamos só existindo como linhas paralelas que habitam o mesmo teto, mas nunca se encontram de verdade na essência? Fica o convite para que a sabedoria de nosso lar nos inspire a cultivar mais paciência, bem menos egoísmo e um amor focado na eternidade. Muito obrigado por estarem com a gente nessa exploração espiritual e até a nossa próxima jornada.